Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre dislexia. Nossa convidada é a psicóloga doutoranda em educação, Gessiele Tadei. Mais uma vez a Gessiele com a gente aqui no estúdio da CBN. Gessiele, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Gessiele, eu acho que é importante a gente começar a nossa conversa definindo o que é dislexia. Bom, a dislexia ela faz parte do quadro de dificuldades de aprendizagem, as famosas DAs, né? Está no eixo da dificuldade primária. E ela é caracterizada aí por distorções, omissões, falhas no processo de assimilação dessa leitura. Então, a criança, ao ler, por exemplo, a palavra bala, ela pode inverter as sílabas, ela pode acrescentar letras ou ela pode simplesmente omitir algumas das letras presentes na palavra. Ela lê bala, mas, por exemplo, escreve outra coisa. Ela não lê bala, né? Ela não lê? Ela pode ler bata, ela pode ler laba, ela pode ler qualquer outra coisa. Então, se essa criança tiver uma mediação do professor, palavra a palavra, ou dos pais no acompanhamento da tarefa, ela pode chegar a entender o que essa palavra significa. Que a criança tenha a sensação de que as palavras dançam na frente dela, né? Certo, então, quando a criança lê, ela inverte, na cabecinha dela inverte o que ela está lendo. Exato, exato. E muitas vezes ela não compreende, né? Então é muito comum crianças com o quadro da dislexia lerem uma pequena história, lerem uma pequena charge e não compreenderem o que leram, né? Então isso é bastante comum. Tá? E essa coisa de, às vezes, ler, ou, na verdade, por exemplo, num ditado, né? Não sei se isso acontece ainda na escola, mas pelo menos no meu tempo tinha. Acontece ainda. Às vezes a professora fala uma palavra, por exemplo, certa vez, e aí a criança escreve certa fez, troca uma letra. Isso também é dislexia? Não, né? Então, as trocas de letra nem sempre se caracterizam pela dislexia. A dislexia ela é um quadro mais agudo. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica de uma criança, ela tem que ser ampla, nunca é feita por um profissional só, porque durante o nosso processo de aprendizagem, Ronaldo, é normal nós invertermos P e B, né? M e N, F e V, porque nós ainda estamos aprendendo o som da letra e a grafia da letra. A criança com dislexia, esse processo é muito mais lento e ela chega, por exemplo, lá no 4º ano, né, que é a antiga 3ª série, sem ter ainda essa compreensão global do que é o som da letra, a grafia da letra e a associação das letras em si. Então, a letra C, ela tem um som, uma representação, mas unida com a letra A, ela faz o K. Né? Então, para a criança, esse caminho, né, é mais complexo de ser compreendido. Diferente nessas substituições ou essas trocas que você colocou, elas vão acontecer com toda criança que está num processo ali, mas no final do 1º aninho, do 2º, já foi sanado. Na dislexia, não, isso perpetua pela vida. É que eu já vi essa questão das trocas de letras, inclusive em adultos, né? E às vezes se fala, mas é um pequeno quadro, um quadro leve de dislexia. Então não tem nada a ver com dislexia. Não, porque a pessoa com dislexia, ela sofre muito para aprender. É sofrível, você vê a criança com uma angústia muito grande, não só ela, mas o professor, a família também. Então, quando eu tenho essas trocas, pode ser algo voltado para a área da fonoaudiologia, pode ser uma questão muito pontual dentro das dificuldades de aprendizagem primária, que com um bom trabalho psicopedagógico ele é sanado, né? Já a dislexia, não. Essa pessoa tem que ter um acompanhamento quase que pela vida toda. Bom, quando a gente começou a nossa conversa, Gessiele, você falava sobre as dificuldades de aprendizagem e apontava que nós temos aí 2 eixos, né? A dificuldade primária, isso sugere que tem uma dificuldade secundária ou terciária. Sim. Explica pra gente melhor essa situação. É importante a gente compreender isso para lidar com a criança, né? Então, nós temos as dificuldades primárias, secundárias e comportamentais. E muitas vezes no meio educacional isso fica confuso, né? Então coloca-se a criança com dislexia no mesmo nível que uma criança com deficiência visual. E não é, são quadros diferentes, né? Então lá na dificuldade primária eu não tenho uma constatação neuropsicofuncional. Então, quando eu faço todos os exames, não está ali caracterizado aquela região propícia
para que haja dificuldade. Então aí eu tenho os transtornos, o transtorno de leitura, o transtorno da matemática, os transtornos de linguagem, as trocas que a pessoa faz na fala, né? Aqui a gente não pode cair no engano das questões regionais do nosso país, não é isso, tá? Já não está tratando de regionalismo, não, claro. Tá? Mas aquelas trocas mais bruscas, né? Que a pessoa não consegue notar que falou errado. Nas dificuldades secundárias, aí sim eu tenho uma questão psiconeurológica comprovada. São as deficiências visual, deficiência auditiva, epilepsia, são aqueles quadros neurológicos acentuados que podem trazer também questões comportamentais, né? Então, a forma como eu vou trabalhar com uma criança deficiente auditiva ou visual e uma criança com dislexia são maneiras diferentes de manejo clínico e manejo educacional também. Pelo que eu pude perceber, pelo menos quando você falou dessas dificuldades de aprendizagem no que diz respeito às dificuldades secundárias, você não citou dislexia. Então ela não é uma dificuldade? Ela é uma dificuldade primária, é que a dislexia ela vem com o nome transtorno de leitura, né? Então em muitos laudos de neuro, de psicopedagogos, vem com essa nomenclatura e os pais às vezes ficam confusos com ela. Então transtorno de leitura e dislexia, de acordo com o DSM-4, com o CID-10, que são as duas referências que nós temos, né, de manuais de doença. Essas são referências, inclusive, para o profissional fazer o diagnóstico, né? Isso, tanto para o neuro, quanto para o psicólogo, quanto para o psicopedagogo. São os nossos eixos, né? Então, transtorno de leitura e dislexia são sinônimos, tá? Ok. Bom, a palavra disfunção na área educacional, na área médica, quando trata disso, não é muito forte para falar de criança? Os pais assustam muito, né? Assusta e fica um pouco, intimida um pouco quando a gente não entende o termo. Então, uma disfunção ela é um enfraquecimento. Se eu tenho uma disfunção gástrica, eu tenho enfraquecimento gástrico, eu preciso tomar uma medicação contínua para melhorar esse quadro. Quando eu tenho uma disfunção cerebral, no caso da dislexia, eu tenho uma dificuldade de assimilação, né? São perturbações no processo de assimilação da linguagem, de assimilação da escrita. Então, disfunção é isso. Então, às vezes pesa um pouco, mas compreendendo fica mais tranquilo. Muito bem, nós estamos conversando com a psicóloga Gessiele Tadei, nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa no CBN Saúde.